Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui hoje, dia 19 de abril, né? Dia do Índio, já começando esse culto, abençoando as nossas raízes, né? Que o Senhor abençoe a cultura nossa, né? De adoração ao Senhor. Por tudo que Ele criou, todas as coisas foi o Senhor que criou. E hoje, nesse domingo, eu queria continuar adorando Jesus com você. Eu quero, você que está assistindo a gente agora, talvez você está na sua casa, muitos estão talvez no hospital, outros em presídio, outros no trabalho, não sei onde você está, mas você está nos ouvindo ou nos vendo. Eu queria hoje compartilhar uma palavra do coração de Deus com você. Queríamos cultuar o Senhor de uma forma talvez diferente, né? Não é como a gente está acostumado nas igrejas, nos nossos juntamentos solenes de adoração, mas também uma forma de você receber uma palavra, você receber uma direção de Deus para a tua vida, para esse tempo que nós estamos vivendo. E eu queria hoje, nós temos falado muito sobre a questão do pensamento, a questão da proteção da mente, né? Temos falado muito de Provérbios 4:23, entre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Mas eu queria hoje que você fosse comigo e nós falássemos um pouquinho de Isaías 55, quando o próprio Deus diz que os pensamentos dele são mais elevados que os nossos, mas ele também diz que os caminhos dele são mais elevados que os nossos. E talvez hoje, nesse momento, nós não estamos entendendo o caminho que Deus está traçando para a humanidade, para mim e para você. Mas nós, como os filhos de Deus, nós temos a convicção que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Eu queria viajar um pouco com você na palavra de Deus, para que você compreendesse como Deus conduziu o seu povo e como é intrigante você ver que os caminhos de Deus são meio complicados de entender. A gente se depara com situações, como que Deus fez um caminho nesse lugar? Eu quero dizer para você que em meio à crise econômica, que em meio à crise da saúde, que em meio ao coronavírus, ao Covid-19, tem um caminho de Deus para você, tem uma história extraordinária de Deus para mim e para você, mesmo que aparentemente pareça um caminho desconhecido, pareça um caminho tenebroso, pareça um caminho de tormenta, mas ainda assim Deus tem um caminho para mim e para você. Hoje eu quero desafiar você, eu quero compartilhar com você, eu quero meditar com você em textos bíblicos que nos assusta, que eu fiquei assustado. Falei, meu Deus, Deus é um Deus construtor de caminhos e Ele constrói caminhos de paz em qualquer lugar. E eu quero dizer para você que mesmo você que está me ouvindo e que está preocupado, às vezes está de quarentena, às vezes a sua firma quebrou, às vezes a situação econômica não está legal, a sua família foi abalada. Eu não sei o problema que você está vivendo. Eu tenho uma notícia para você. Tem um caminho de Deus nesse lugar. Tem uma história de Deus nesse lugar. Eu quero gerar esperança em você. Eu quero gerar fé em você. Que Deus é um Deus que constrói caminhos diferentes dos nossos. Então vamos lá? Então vamos começar com o tema, que é Isaías 55, vou começar a partir do verso 7, se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia aí, né? Já tivemos um momento de adoração, você já adorou, você já buscou o Senhor, você já se apaixonou por Ele, você já mergulhou nele, você já queimou na presença dEle, e agora nós vamos então nos edificar, nos alimentar da palavra, para que a gente possa viver esse momento focados em Deus, né? Então você vai lá comigo em Isaías, no capítulo 55, né, a partir do verso 7. Vamos ver o que ele diz lá. Ele diz assim, ó: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Aí o verso 8 diz o quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Olha que interessante isso, ó. Nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais alto que os vossos pensamentos. Então aqui o profeta Isaías, ele começa aqui nos falar sobre caminhos e pensamentos, que Deus tem caminhos mais altos e pensamentos mais altos. Se eu fosse dar um título a essa mensagem de hoje, eu daria: caminhos mais altos e pensamentos mais altos é o que Deus tem para nós. O meu caminho não pode se comparar com o caminho do Senhor. E os meus pensamentos não podem comparar com os pensamentos do Senhor. Quando a gente lê ali em Jó, algumas vezes você já leu também, fala assim, ó: quem conhecerá a mente do Senhor? Quem sabe como funciona quando ele fala, quem que colocou limite no mar?
Quem que colocou limite na Terra? Quem que criou o Sol, a Terra, as estrelas? Né? O pessoal fala que uma galáxia são 200 bilhões de estrelas. E a estrela fala que o núcleo dela é um diamante. Quem poderia ter tanta riqueza, tanta glória, tanto poder? Então, quem conhece a mente do Senhor? Mas veja que interessante, é uma pergunta interessante. Mas quando você vai também lá no livro de Jeremias, se você quiser ir comigo, no capítulo 17, olha que interessante. Olha o que diz a Bíblia aqui a partir do verso 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Né? Lembra que eu falo que coração mente aos pensamentos. Quando o homem aparta os pensamentos, a mente dele do Senhor, ele começa a se tornar maldito, ele começa a sofrer. Né? Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará no lugares secos, deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aí ele diz, né, porque será como a árvore plantada junto às águas, estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Eu quero dizer para você, se o meu coração, se o seu coração, se a nossa mente estiver na mente, nos pensamentos, nos caminhos do Senhor, pode vir aí o deserto, pode vir a luta, pode vir a aflição, nós vamos continuar dando fruto, nós vamos continuar sendo guiados pelo Senhor, né? Eu gostaria que você que está me ouvindo, você que é igreja, você que é filho de Deus, meu irmão, luta e aflição não são novidades para nós. Lutas e aflição não são novidade. Sofrimentos não são novidade para nós. O Deus que nós servimos, o Cristo que nós servimos, Ele é um Deus de sofrimento. Ele é um Deus de perseguição. Então para nós não é novidade luta, não é novidade para nós isso, né? Mas o nosso coração, a nossa mente está ligado, preso no Senhor. E mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao deserto, Deus vai construir um caminho para mim e para você de esperança. E nós vamos frutificar no deserto. Deus criará o rio no ermo. Deus criará caminhos para nós, mesmo em meio ao mar. Mas veja aqui o fundamento que eu quero dizer com você. Ó. Versículo 9. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Veja que interessante. Quem conhece a mente do Senhor? Puxa, de fato, eu não conheço. Mas também quem conhece a mente do homem? Veja que interessante esse paralelo. Existe a mente do Senhor e a mente do homem. Pastor, qual a diferença da mente do homem e da mente do Senhor? É simples, meu querido. A mente do Senhor, ela é extraordinariamente santa e poderosa, benigna e bondosa, justa e verdadeira. É uma mente que tem pensamentos de paz e não de mal. É uma mente de amor e de misericórdia. E essa mente do homem, ela é extremamente corrupta. O texto fala assim que ela é o quê? Desesperadamente corrupta. Mas a mente do Senhor é desesperadamente justa, santa e poderosa. E eu quero dizer para você, nesse momento que nós estamos vivendo, com qual mente nós estamos parecendo? Com a mente desesperadamente corrupta, que estamos sendo afetados pela situação, pela corrupção, pelo medo, pelo engano, ou uma mente que acredita e confia que o nosso Deus é poderoso, né, para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Qual é a mente que tem operado? Qual o pensamento que tem operado? Então eu queria hoje falar com você, continuar falando para você, entre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, guarde a sua mente. Eu sei que estamos vivendo num tempo que parece que os caminhos não eram os caminhos que nós esperávamos. Talvez você, pastor, eu não esperava essa situação, eu não esperava essa pandemia. No meu projeto de vida, na construção da minha história não estava isso. Eu também não, mas eu tenho uma notícia. Eu confio que os caminhos do Senhor são extraordinários. Eu acredito ainda, eu continuo pensando a mesma coisa, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é justo, que a mente do Senhor eu não consigo entender. E mesmo que possa parecer que não está bom, como eu conheço a mente dele, eu digo, está bom, está maravilhoso, está fantástico, está glorioso, porque o Senhor constrói caminhos diferentes dos meus, são mais altos que os meus. Por mais que a minha mente humana, por mais que o meu entendimento humano possa questionar, e eu não nego isso, porque é a minha condição humana, é o meu raciocínio, eu não nego isso, mas ao mesmo tempo eu sei que acima da mentalidade humana, acima do coração humano, acima do que eu posso pensar, existe um pensamento mais alto que o meu, existe um caminho mais alto que o meu. Então eu quero que você reflita isso comigo.
pense comigo, existem pensamentos mais altos e caminhos mais altos. E é óbvio que essa sequência ela é muito clara. Pensamentos geram ações, pensamentos geram caminhos. Então, se você muda o pensamento, os caminhos vão ser diferentes. Se você muda a mente, os caminhos vão ser diferentes. Por isso que o Senhor, com a sua mente linda, às vezes, constrói um caminho que para nós, aparentemente, parece difícil, parece loucura, parece improvável, parece algo inconcebível dentro da mente humana, mas ainda assim é um caminho extraordinário. Por quê? Porque quem conhece a mente do Senhor, quem conhece os planos do Senhor, como diz Jó, eu sei que tudo pode e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus pode tudo. E os planos deles não vão ser frustrados. Mesmo que nós, como humanos, digamos, não, isso não vai ter saída, isso não tem resposta. Não, eu quero dizer para você que os planos de Deus nunca perdem o controle. Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu queria, assim, compartilhar com você um pouco sobre isso, sobre essa construção de caminhos, né? Como Deus faz isso. E eu queria que você olhasse isso logo depois da Páscoa. Nós falamos da Páscoa no culto passado, na ceia. Logo depois da Páscoa, que eles saem do Egito, eles já precisam construir um caminho. Veja como é diferente o caminho de Deus do caminho deles. Se você for comigo lá em Êxodo, no capítulo 13, você vai perceber Deus começando a conduzir Israel por caminhos diferentes que até eles imaginariam, ou que qualquer pessoa, né, poderia imaginar. Então, em Êxodo, no capítulo 13, eu vou ler com você o versículo 17 até o 18 até o 21, diz assim, ó. Tendo Faraó deixado ir o povo, lembra, o povo de Israel estava escravo no Egito, mesma coisa eu e você, estávamos escravos no pecado no mundo. Então, Jesus salvou, Deus salvou, e agora você começa uma caminhada. Aí diz assim, ó, Deus não levou o povo pelo caminho dos filisteus, posto que era mais perto. Olha que interessante. Qualquer pessoa que vai começar um caminho, uma caminhada, pensa, com quase 600 mil pessoas, teria que começar pelo caminho mais perto. Tinha criança, tinha animais, tinha mulheres. Aí Deus fala que Deus conduziu, foi Deus, o caminho foi Deus, não levou eles pelo caminho mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porque os filisteus iam guerrear, eles iam se arrepender, iam querer voltar pelo Egito, né? Voltar para o Egito. Então muitos de nós hoje, quando Deus cria um caminho para você, e você, puxa, mas tinha um caminho mais perto, Deus não poderia ter feito assim? Não seria mais fácil assim? Não seria mais fácil sem Covid-19? Por que precisa dessa pandemia? Por que precisa de uma crise financeira no mundo? Esse caminho está muito complicado, Deus poderia encurtar. A mesma coisa aconteceu aqui. Puxa, mas era mais perto. Mas Deus disse, não, olha, eu estou vendo lá na frente, o meu caminho é mais alto que o teu, e o meu pensamento é mais elevado que o seu, né? Olha que interessante. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Quer dizer, Deus fez eles dar uma volta e andar. Você pode ver, historicamente o pessoal fala, eles demoraram 40 anos, se eu não me engano, alguém diz que isso aí duraria aí 11 dias, se fosse em outro tempo. Olha como que Deus faz um caminho diferente do homem, né? Também levou Moisés os ossos de José, continuou falando aqui, né? Tendo, pois, partido do Sucote, acampar à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. É muito interessante isso. Quando Deus constrói um caminho para você, Ele vai na frente. Ele vai na frente, né? Ele vai na frente, ele protege, como disse lá em Mateus 28, 19. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a mesma figura do Deus que ia adiante do povo no caminho do deserto. É o Deus que hoje diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você está no caminho do Senhor, quando ele diz a grande comissão ali de por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, mas eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus conduziu o povo de Israel no deserto, ele ia à frente. Deus conduz eu e você hoje, ele está na nossa frente. Não há o que temer, não há o que se preocupar, não tem nada de errado com os caminhos que Deus está construindo. Nós só precisamos entender que Deus constrói caminhos diferentes dos nossos e os pensamentos deles são mais elevados que o nosso. Então eu queria que você entendesse primeiro esse entendimento de que o caminho de Deus, ele não é um caminho lógico, ele não é um caminho racional, que você mas não tinha um caminho. Não é, vamos dizer assim, não é humanamente inteligente os caminhos de Deus. Por quê?
Porque quem conhece a mente do Senhor? Né? Quem conhece o coração do Senhor? Ninguém. Ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, ele é tão justo, ele é tão benigno, que o homem não consegue entender. Porque Deus está fazendo planos muito mais altos do que os nossos. Ele está tendo pensamentos muito mais elevados que o nosso. Então, mesmo quando parece que está difícil, Deus está te amando, Deus está te cuidando e Deus está nos protegendo como os filhos de Deus. E veja que interessante, no Êxodo, no mesmo capítulo 14, no verso 13, né? Se você for avaliar, Deus conduz o povo por um caminho muito... Imagine você está fugindo do inimigo, fugindo de uma escravidão, e Deus conduz para você por um caminho, né? A Bíblia vai falar, eu não vou citar aqui, chamado Piairote, Baal Zephon. Eles são conduzidos no deserto, e de repente Deus leva o povo fugindo de Faraó, que era fortíssimo, cavalos, cavaleiros, e coloca eles na frente do mar. Você já imaginou isso? Alguém fala assim, foge para lá, fulano, teu inimigo está vindo. Mas você foge aqui, bem ali tem um rio que você não consegue atravessar com 600 mil pessoas. Que caminho estranho. É improvável um caminho desse. Verdade ou não? Improvável você pegar um grupo de pessoas e levar num beco sem saída. Dizem que a tradução original para Baal Zephon é beco sem saída. Ou seja, Deus colocou o povo dele, o povo de Israel, em um beco sem saída. Eu não sei você, mas eu tenho percebido que parece que esse momento do Covid-19, as nações, as autoridades estão dizendo, estamos num beco sem saída. Estamos numa situação que parece que não tem resposta. Estamos todos aguardando o que o Senhor vai fazer. E parece que interessante que nessa história aconteceu a mesma coisa. Eles chegam diante do mar, eles começam a ver o Egito vindo, o Faraó vindo, e eles então começam a dizer, Moisés, o que nós vamos fazer? Eles estão ali esperando, olhando para o mar, olhando para aquela situação e não sabem o que fazer. Muito parecido com o que nós estamos. O que vai fazer? Está aí gente morrendo, gente... Não temos o que fazer. Qual a saída? Né? Muito parecido com essas situações que a gente se vê em beco sem saída. Talvez você está vivendo isso na tua vida agora. A sua empresa quebrou. Talvez você tem gente da sua família que está em quarentena e não tem saída. Talvez você também está num beco sem saída. Mas veja, os caminhos de Deus são muito lindos. E veja o que diz aqui no 14:3. Eles estavam preocupados. No 12 ele falou assim, não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir ao Egito do que morrer no deserto. Senhor, que caminho é esse? Nós vamos morrer aqui no deserto, né? Nós caminhamos até aqui, estamos servindo o Senhor e agora, então uma gripe vai nos matar todos. Senhor, nós viemos até aqui te servindo, pregando o evangelho, anunciando as nações, e de repente vem uma pandemia e nos mata. Senhor, o que nós vamos fazer? É isso mesmo, esse é o fim? Essa é a sua estratégia? Esse é o caminho que o Senhor está traçando para nós? É a mesma pergunta que eles fizeram. Nós estávamos no Egito, tinha comida, aí o Senhor nos tira de lá, fala que nós vamos te adorar, e agora nós estamos na frente do mar, tudo para morrer, e o Egito vindo ali atrás. Que situação inconveniente, não é verdade? Humanamente falando, dentro do entendimento humano. Mas olha o que Moisés fala. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais. Eu quero dizer para você hoje, eu quero ser como um profeta aqui, não temais. Não temais, não temais o Covid-19, não temais as notícias ruins. Eu não estou dizendo de irresponsabilidade, eu não estou dizendo que nós vamos sair pela rua, não é isso. Como o povo não saiu e, estamos aqui, então vamos ir de frente com os egípcios. Não, vamos ficar quietinho, paradinho aqui, não vamos temer. É isso que ele falou, não temais. Aquietai-vos, né? Não é para aquietar, não é para a gente ficar sossegado, não é para esperar. Então nós estamos quietos, né? Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós calarei. Eu quero dizer uma coisa, o Senhor vai pelejar por nós. O Senhor vai pelejar por nós. O Covid que você vê hoje, talvez nunca mais você vai ver. E nós, aqueles que estão falando, nós vamos ter que calar, porque o Senhor pelejará por nós. Ele está construindo um caminho, Ele tem pensamentos mais elevados. E eu não estou aqui, querido, dizendo que não haja um juízo de Deus sobre nós, sobre a igreja, principalmente sobre a igreja. Eu creio que há, não diria nenhum juízo, eu creio que há, tipo assim, uma relação de semeadura e colheita, como que a igreja tem se comportado. Deus quer nos corrigir sim, Deus quer corrigir os nossos caminhos, eu acredito. Deus quer mudar algumas coisas, Deus quer nos ensinar como estava ensinando o povo de Israel, gerando fé neles, gerando confiança neles. Eu acredito que em tudo isso, que em tudo há um propósito, mas eu acredito que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. E por mais que eu não entenda esse caminho, por mais que eu não entenda a construção dele, eu ainda acredito que é um caminho bom
para aquele que é filho de Deus, para aquele que crê no Altíssimo e no Eterno, né? Então Moisés fala isso, né? E você sabe, aí disse ao Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, né? E aí eu quero dizer para você, a Bíblia fala que Moisés levanta o bordão e Deus então abre o mar. E a Bíblia fala que Deus então cria um caminho nas profundezas do mar. Gente, convenhamos, quem que constrói caminho em profundeza de mar? Você já viu alguém construir estrada no mar? Eu nunca vi. Historicamente, acho que é a única passagem no mundo, na história, que alguém construiu um caminho nas profundezas do mar. E não foi só essa vez, não. Josué estava de frente para o Jordão, os inimigos estavam lá dentro, falou: o que eu fiz com Moisés agora? Abre o Jordão, passa a pé também aí. E se você for mais além, mas é do Antigo Testamento. Aí Jesus falou assim: eu vou construir uma estrada agora em cima do mar. Moisés fez embaixo, tá mais fácil, né? Tem terra lá embaixo, vamos separar, você anda. Agora e em cima, alguém constrói caminho em cima? Não? Deus falou: então agora eu vou fazer com Jesus. Anda aí, Jesus. Ele andou, aí Pedro foi e andou também. Esses são os caminhos que Deus faz. Essas são as histórias que Deus faz. Não importa tão improvável, não importa tão difícil seja, mas eu creio que em meio a tudo isso tem um caminho de Deus elevado, tem uma história, tem um ensinamento, tem um propósito, porque os caminhos do Senhor são mais altos que o meu, mais altos que os seus, mais altos do que toda a humanidade possa entender. E Deus constrói caminho em lugares que ninguém construiria. Eu acredito que nesse tempo Deus está construindo um caminho para eu e você entrar. É o caminho da fé, é o caminho da certeza, é o caminho da convicção que o nosso Deus está fazendo coisas lindas, está mudando histórias nesse tempo. É que o caminho de Deus é diferente do nosso. Se fosse o nosso, nós ia falar: não, Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer algo bem legal. A gente ia construir tendas, né, no mundo inteiro, com placa, a igreja do João, da Maria, não é assim que a gente faz? A gente faz tudo certo, tudo quadrado, tudo organizado. Esse é o jeito do homem fazer. É os caminhos que nós fazemos. Mas os caminhos de Deus são diferentes do nosso. E aqui nessa história, ele construiu um caminho no meio do mar. Né? Aqui é interessante isso. Eu vou ler alguns textos que diz isso, dessa questão do improvável, né? Olha o que diz no livro de Isaías, no capítulo 45, no verso 2. Veja que é interessante, eu vou ler com você alguns versículos. Falando sobre caminhos, hoje eu queria focar um pouco mais em caminho, depois nós vamos falar sobre pensamentos também, mas olha o que diz o 45, 2, ó. Ele diz assim, ó: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. No 3 fala: dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que sabais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Meu irmão, Deus vai quebrar os caminhos tortuosos, Deus vai quebrar os caminhos humanos que nós construímos com sabedoria humana, e Ele vai criar outros caminhos. Para quê, pastor Silvano? Eu sei, é para nos dar riquezas encobertas, é para nos dar tesouros escondidos, porque Ele é Deus, Ele é bom, e eu creio que há tesouros em meio ao Covid-19, eu creio que há riquezas encobertas em meio a isso para os filhos de Deus, para os que creem que os caminhos de Deus são mais elevados que os dos homens. Puxa, mas pastor, gente, eu não estou sendo aqui dizendo que as pessoas não estão sofrendo. Eu não estou dizendo que talvez não haja famílias preocupadas, eu creio que há. Mas eu creio que Deus tem um jeito de fazer e de trabalhar. E eu e você que estamos ouvindo a palavra, eu e você que estamos servindo a Deus, que somos filhos, temos que entender que historicamente, biblicamente, desde que o mundo é mundo, Deus constrói caminhos diferentes dos homens para que eles possam perceber, né, qual é a vontade de Deus, qual é a mente de Deus para aquele tempo. Aí mesmo no livro de Isaías, no capítulo 43, volta um pouquinho, olha que interessante, quando ele diz aí no verso 2 também, ele fala o quê? Ó? É interessante isso, ó: quando passares pelas águas, eu serei contigo,
Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Eu ainda acrescentaria, nem em meio às feras, né? Quando Daniel é jogado na cova dos leões, também não atinge ele. Eu quero dizer para você que Deus vai fazer caminho no meio das águas, Deus faz caminho no meio dos rios, Deus faz caminho no meio do fogo, Deus faz caminho no meio das feras, Deus faz você passar e nada vai te atingir. Eu não sei qual caminho está sendo traçado agora, eu não sei que medo você tem tido, eu não sei o que tem afligido a tua alma. Eu quero dizer para você, se você crê no Deus de Israel, se você crê num Deus bom, num Deus que tem caminho extraordinário, você vai passar por esse caminho e você não será atingido por ele. E você vai perceber que tem tesouros escondidos, que tem portas que Deus está abrindo para você, mesmo em meio a um caminho que humanamente, que de forma natural você não consiga enxergar nada de bom. Israel não enxergava nada de bom na frente do Mar Vermelho. Josué não enxergou nada de bom de frente para o Jordão. Né? Muitas pessoas viam os caminhos que Deus estava traçando e diziam, puxa, que caminho é esse? Parece que eu estou perdido. Mas Deus sempre cria um caminho em meio ao deserto. Ele sempre constrói caminho em meio ao deserto. Eu acho interessante que quando Jesus começa o ministério dele, o primeiro lugar que Deus leva ele é para o deserto. Deus constrói caminho no deserto, Deus constrói histórias no deserto. Deus, a Bíblia fala que ele transforma o ermo no lugar que floresce, no lugar da dificuldade, no lugar que parece que vai ter fracasso, no lugar que parece que vai ser a tua ruína, no lugar que parece que vai ser a tua perdição. Eu estou falando com você que está me ouvindo agora. Talvez você está olhando para as notícias, para as informações, para a situação, e você, mas pastor, é real, eu creio que é real, eu creio que você pode dizer, é tudo verdade, eu também creio que é verdade, mas em meio à verdade, em meio à realidade, Deus constrói um caminho de bênção, de paz e de vida, porque os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos, os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Eu quero desafiar você a colocar a tua mente no Senhor, a olhar para o caminho que Deus está construindo, seja em meio ao mar, seja em meio ao fogo, seja em meio ao rio, seja em meio à enfermidade, seja em meio ao problema. Deus está construindo um caminho para mim e para você. Deus está construindo uma história e Ele está revelando tesouros escondidos para nós e riquezas encobertas, mesmo em meio à dificuldade. Quando Israel atravessa do outro lado, eles encontram o quê? A terra prometida, a Canaã, a terra da promessa. Sempre do outro lado do caminho tem uma resposta. Do outro lado do caminho tem uma vitória. Do caminho improvável, do caminho que a nossa mente não consegue entender. Eu queria levar você nesse lugar, nesse tempo agora. Olha que interessante, o capítulo 43 mesmo, no verso 16 fala assim, ó, assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que faz sair o carro, o cavalo, o exército e a força fazem juntamente lá e jamais levantarão. Estão extintos, apagados, como uma torcida. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus continua, eu que criei um caminho no meio do mar e nas águas impetuosas uma vereda. E ele diz no verso 18, não vos lembrei das coisas passadas. E no 19, eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Deus é especialista em construir caminhos no lugar de tragédia, num lugar que a sua mente humana acha que é um problema. Deus está construindo um caminho diferente para nós, né? Isaías 51:10 também fala a mesma coisa, que Deus faz caminho no meio do mar. Fala assim, Isaías 51, verso 10, não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passasse os remidos? O Senhor não, Senhor, aquele que fez um caminho lá nas profundezas do mar para que o teu povo passasse? Né? Então o Deus não mudou, continua sendo o mesmo. Eu quero dizer para você, em meio à crise, em meio à adversidade, em meio à luta, Deus está construindo um caminho para os remidos dele. Nós somos os remidos do Senhor. O sangue de Jesus, o preço que ele pagou, tem um caminho. Eu queria dizer para você, eu não sei se você já prestou atenção, essa palavra caminho, ele é muito forte. Por isso que ele fala, os meus caminhos são mais elevados que os seus. Quando você lê a Bíblia e você começa a ler ali o livro de Reis, ele fala assim, ó, e não andou fulano de tal no caminho do seu pai. Ou andou fulano de tal no caminho do pai, andou fulano no caminho do pai. Esse foi um mau rei, não temeu o Senhor, porque andou no caminho do pai, porque andou no caminho de Salomão, seu pai, porque andou no caminho de Davi, seu pai, porque andou no caminho de Jeroboão, porque andou no caminho de Ezequias, enfim, dos reis. Tudo isso, porque andou no caminho, porque andou no caminho, porque andou no caminho. O caminhar, ele é fruto de um pensamento.
o caminhar é as nossas ações, é o nosso comportamento. Por isso que os caminhos de Deus são mais elevados. Por quê? Porque parte de um coração, de uma mente de Deus, da justiça, da verdade, da sabedoria, da bondade, do amor e da benignidade. E quando sai o caminho de nós, da mente humana, do coração humano, que a Bíblia fala que ele é desesperadamente corrupto, então todo caminho que você traçar a partir de você, provavelmente ele vai ser um caminho que não vai agradar a Deus. Voltando a ressaltar, Deus tem caminhos mais elevados do que os nossos. Nunca esqueça disso, né? Se nós pudéssemos hoje, tipo assim, dar um nome, pudesse identificar o que nós estamos querendo gerar no teu espírito, os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. O que quer dizer mais elevado? Quer dizer que foge do nosso entendimento, foge da nossa capacidade de discernir o que Deus está fazendo. Então nós devemos o quê? Humildemente, né? Como diz a palavra, nós devemos então acatar a vontade de Deus para esse tempo. Né? Que o Espírito Santo nos ajude a aquietar o nosso coração. Como Moisés diz, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor te dá. Né? Espera no Senhor, confia nele. Talvez seja um tempo de fé. Eu tenho dito para todas as pessoas, pastor, o que o senhor está fazendo agora? Agora eu estou exercendo a fé. Mas o que o senhor está fazendo? Esperando. Muitas pessoas pensam que a fé, ela parte de ação. Sim, a fé é uma ação, mas a maior ação da fé é a espera. Hebreus 11 fala o quê? Porque a fé é a convicção, é a certeza das coisas que se espera. É a convicção de fatos que não se vê. Na verdade, é uma espera por aquilo que não se vê. E o que o senhor está esperando? Eu estou esperando aquela notícia dizendo, olha, chegou a cura do coronavírus, chegou a vacina, chegou o medicamento, agora todo mundo está de novo com a sua vida como era. Eu espero, eu estou convicto, eu estou certo, eu estou vendo essa notícia chegar, entendeu? Então assim, por quê? Porque eu creio que os pensamentos de Deus são mais elevados que os meus, que os nossos. Os caminhos de Deus também são mais elevados. Então vamos continuar aqui falando de caminho. Isaías capítulo 30, o verso 20 e 21 diz o quê? Diz assim, ó: embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Veja que interessante, o profeta está dizendo que o caminho de Deus, ele é tão claro, ele é tão certo, ele é tão convicto, que mesmo em meio a aflição, mesmo em meio a angústia, mesmo em meio a um tempo de coronavírus, mesmo em tempo de adversidade, mesmo em tempo de luta, tem uma voz dizendo para nós, ó, este é o caminho, andai por ele, este é o caminho, andai por ele. E você que está me ouvindo, nós que temos uma fé sobrenatural, nós sabemos quem é o nosso caminho, Jesus é o nosso caminho, e nós vamos andar por Jesus, vamos viver por Jesus, vamos sonhar por Jesus e vamos ser eternos por Jesus. Este é o caminho é Cristo, né? Como ele mesmo disse, eu sou o caminho. Você vê que quando ele começa a revelar quem ele é, Tomé diz, Senhor, quem é o caminho? O Senhor está dizendo que é um caminho. Aí Jesus fala, mas Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é uma ponte, Jesus é um caminho. E veja que interessante, você que crê em Jesus, você que caminha, muitos de nós hoje estamos desesperados, e eu posso te perguntar por que nós estamos desesperados, se nós já encontramos o caminho, se nós já vivemos o caminho, se nós já estamos no caminho, meu irmão. Por que estamos desesperados? Por que estamos amedrontados se já encontramos o caminho? Quando Jesus faz aquele questionamento com Tomé, Tomé, quem vê a mim vê o Pai. Talvez a pergunta para nós hoje é, você já tem Jesus? Então você já tem a cura. Pastor, mas e se eu não for curado? Você já tem a eternidade, meu irmão. Irmãos, perdão falar, eu não quero que você leve isso com um tom de insensibilidade, mas nós cristãos, querido, nós que cremos em Jesus, você que tem uma fé, você que professou uma fé, eu vou te fazer uma pergunta para você. Você não crê na eternidade? Você não espera a vinda de Jesus? Você está assustado com essas situações? Não está na Bíblia? É óbvio que Jesus vai voltar. É óbvio que os sinais declaram a volta de Jesus. E você não se alegra com isso? Você não jubila com isso? Você está com medo da volta de Jesus? Você está preocupado com os sinais? Não, eu me alegro, eu exulto, eu glorifico. Porque como diz o apóstolo Paulo, o viver para mim é Cristo, o caminho é Cristo e o morrer é lucro.
perdão te falar isso. Talvez, pastor, o senhor está sendo insensível. Não, meu irmão, você tem Jesus, você é salvo. Não é melhor estar com Ele? Não é melhor viver a eternidade? Então por que medo? Não que nós vamos descumprir as regras, não que nós vamos tentando Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu não sei por que você está com medo. Eu não sei por que você está desesperado. E talvez esse acontecimento pode estar gerando você uma reflexão. E se de fato Jesus voltar hoje, como está a minha vida? É bom a gente pensar sobre isso, com certeza. Né? Veja que interessante, quando a gente lê 2 Crônicas 7,14, ele fala o quê? O que ele fala, né? Que nós devemos o quê, né? Nos arrepender e converter dos nossos maus caminhos. Olha que interessante. E nos converter dos nossos maus caminhos, porque daí eu perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Talvez o que precisa acontecer para que Deus sare a terra é a conversão nossa dos nossos maus caminhos. Pastor, quais são os meus maus caminhos? Todo o caminho que eu tracei a partir do meu pensamento humano, a partir daquele coração desesperadamente corrupto de Jeremias 17, capítulo 10. Quem conhecerá o coração do homem? Quem esquadrinhará? Mas a Bíblia fala que o Senhor esquadrinha o coração do homem. Deus conhece, meu irmão, o teu coração. Deus conhece as tuas intenções. Deus conhece as tuas motivações e ainda assim te ama. E hoje Ele está dizendo para você, meu irmão, conserta o teu caminho. Conserta o teu caminho para que você não tema a morte, para que você não tema o dia ruim, para que você não tema o dia mau, para que você não tema as notícias fáceis. Conserta o teu caminho. Alinha o teu caminho no Cristo, nele que é o caminho. Né? E nós vamos compartilhar aqui com você Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Olha o Novo Testamento também nos dizendo sobre esse caminho. Olha que interessante, Mateus 7, 13 e 14, ele fala assim, ó: entrai pela porta estreita, larga a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, e o que entra por um caminho espaçoso. Aí ele diz no 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, meu irmão. Você quer um caminho largo, você quer um caminho espaçoso, você quer um caminho sem problema, sem luta, sem dificuldades. Que caminho é esse? Não é o caminho do Cristo, não é o caminho da eternidade e não é o caminho da vida. O caminho da vida ele é apertado, ele é justo, ele tem problema, ele pode ser no meio do mar, ele pode ser no meio das águas, ele pode ser no meio do rio, ele pode ser no meio da enfermidade, ele pode ser no meio do fracasso, ele pode ser no meio dos problemas, ele pode ser em meio ao sofrimento, mas ainda assim ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Eu e você que estamos ouvindo isso, não importa a luta, o sofrimento, a dor, se você está no caminho, Deus é bom e os pensamentos dele sobre você são bons, e você vai chegar do outro lado e vai encontrar a nova Jerusalém, a cidade celestial, a cidade que o fundamento é Deus, ele é o arquiteto e ele é o construtor. Que caminho você está andando? É espaçoso ou é apertado? Está apertado agora? Então está no caminho certo. Apertou agora? Está difícil agora? Está complicado agora? Então eu quero dizer para mim e para você, estamos no caminho certo. Aleluia! Deus está conosco no caminho apertado, Deus está conosco no caminho que de fato não é largo e não é espaçoso. É isso que ele diz, e veja que interessante, ele diz assim, ó: porque estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Não é o caminho que se adapta a você. Veja que interessante isso, não é a porta que se adapta a você. Eu queria um outro caminho, eu não queria Covid-19, pastor. Eu não queria luta, pastor, eu não queria problema. Meu irmão, não é o caminho que se acerta com você, é você que se acerta com o caminho. Deus não criou um caminho diferente para o povo de Israel. Ele não falou, não tem um caminho melhor aqui pelos filisteus, é mais perto. É necessário passar pelo deserto. Quando Jesus certa vez ia fazer uma viagem, a Bíblia fala que ele tinha dois caminhos. Um caminho passava por Jerusalém, eram os inimigos, por Samaria, que eram os inimigos dos judeus. E eles disseram, não, Senhor, Jesus, esse caminho é mais longe, é mais difícil. Olha, nós vamos passar por Samaria. Samaria é o lugar dos inimigos. Jesus disse assim, não. É necessário passar por Samaria. O caminho certo é Samaria. Porque Jesus tinha um caminho diferente. Porque ele tinha pensamentos diferentes. Eu vou encontrar a samaritana e eu vou dizer para ela, importa sim
porque os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Ele queria nos dar uma lição, ele queria quebrar aquela cultura, ele queria sentar com aquela mulher, conversar com ela, ele queria dizer para ela, olha, você tem 5 maridos, mas o que você tem não é seu. Ele queria dizer para ela, uns adoram no monte, o outro adora em outro lugar, mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Ele queria dizer para ela, olha, vai e testemunha para toda essa região, e a Bíblia fala que quase 10 cidades foram impactadas por Jesus, pelo testemunho daquela mulher. Eu quero dizer uma coisa para você, é necessário passar por Samaria, é necessário passar pelo Covid-19, é necessário passar por uma crise financeira, é necessário passar por problema. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus são mais elevados, os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Talvez você está dizendo para mim, o pastor está pessimista, o pastor quer que a gente passe por luta. Eu quero dizer uma coisa para você, com luta ou sem luta, os caminhos de Deus são melhor, com problemas ou sem problemas, com fracasso ou sem fracasso, com crise ou sem crise. Eu não estou questionando o problema, eu estou levando a minha mente, a mente do Cristo, a minha mente racional. Com certeza também gostaria que tivesse tudo calmo e tranquilo. Mas Deus quer abrir mar, Deus quer acalmar a tempestade, Deus quer fazer caminho em meio à tempestade. Não é verdade? Então, só para a gente fechar a parte do caminho, o livro de Naum, no capítulo 1, no verso 3, veja essa capacidade de Deus de fazer caminhos improváveis, diferentes do aquele que nós homens faríamos. Olha o que diz lá em Naum, no capítulo 1, no verso 3. Naum está depois de Miqueias e antes de Abacuque. E você já fica aí que depois nós vamos ler Abacuque para a gente fechar o caminho, esse entendimento de que os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos. Naum, capítulo 1, verso 3, diz o quê? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Meu irmão, Deus não vai inocentar culpado. Se nós estamos vivendo um tempo que tem pessoas culpadas, pessoas que pegaram outros caminhos, caminhos perversos, com certeza Deus está tratando com essas pessoas. Nesse momento Deus está tratando com aqueles que, se por algum momento feriram, né, o coração de Deus. A ira de Deus às vezes se manifesta. Na verdade, a misericórdia de Deus, ela vai, chega uma hora que Deus quer trazer algo sobre a justiça dele sobre a terra. E ele não inocenta o culpado, está dizendo aqui. Né? Ele diz aqui no verso, o Senhor tem o... Aí ele continua dizendo assim, ó, jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor constrói um caminho dele no meio da tormenta e da tempestade. E aqueles que são do Senhor não erram o caminho. Aqueles que temem a Deus, mesmo em meio ao corona, sabe que tem um caminho para ele. Mesmo em meio à crise, sabe que Deus construiu um caminho para ele. Deus tem um caminho mais alto, mais elevado, de história, de sucesso, de tesouros escondidos, de riquezas encobertas. Está tendo tempestade? Tem um caminho. Está tendo tormenta? Tem um caminho. Deus tem um caminho, e aqueles que são sensíveis a Ele, aqueles que amam a Ele, aqueles que são os filhos dele, aqueles que acreditam nele, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à tormenta, tem um caminho. Ele fala assim, ó, e as nuvens são o pó dos seus pés. A nuvem é o pó dos pés. Ele está fazendo um caminho para você. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, está tendo crise, está tendo luta, eu quero dizer uma coisa para você, Deus tem um caminho para você acima de tudo isso, por cima de tudo isso, além de tudo isso, Deus tem um caminho para mim e para você, se crendo ou não, tem um caminho. Aqueles que crê vão andar nesse caminho. Eu quero dizer, anda nesse caminho, sai do medo, sai da condenação, sai desse lugar. Jesus morreu por você, você agora é justiça de Deus. Você tem um lugar em Deus, mesmo em meio a essa tempestade, mesmo em meio a essa tormenta, tem promessas de Deus para mim e para você. Eu queria fechar lá com Abacuque, aí depois de Naum, você vê que interessante, são textos complementares, né? No versículo 3, no capítulo 3, no verso 17, muito conhecido. Eu gosto muito desse texto, e ele fala assim, em meio caos, né? Deus trazendo juízo sobre aqueles povos, aqueles reis que eram inimigos de Deus, e o povo de Israel no meio da Babilônia, no meio dos caldeus, dos filisteus, o povo de Deus no meio, e Deus trazendo juízo. E aí Deus diz assim para eles, olha, muita coisa está acontecendo, não é verdade? Ele diz assim, ó, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés caminho, os meus pés como os da coça,
e me faz andar altaneiramente, sobre as alturas, sobre todas as adversidades, sobre todas as crises, sobre todas as lutas. Eu me alegro no Senhor, eu exulto o Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como das costas, e Ele faz um caminho para mim, acima da tempestade, acima da adversidade, acima da luta, acima do problema. Tem um caminho que Deus constrói para os seus filhos. Eu quero dizer para você, Deus tem um caminho para você no meio de toda essa luta. Deus tem um caminho para você em meio a todo esse problema, porque a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Talvez o meu caminho e o seu seja de tristeza, de angústia, seja de um futuro de crise, de problema, de luta, de desemprego, eu não sei. Não sei que caminho a tua mente humana está travando agora, está pensando agora, mas eu estou aqui para dizer que se você quiser crer em Deus, se você quiser crer num Deus que tem pensamentos mais altos e caminhos mais altos, eu quero desafiar você, entra por eles. Entra por esses caminhos. Confie nesses pensamentos. Amém? Então os caminhos do Senhor são mais elevados que os seus. E não importa a tempestade e a luta, Deus pode ter um caminho de vitória, de bênção e de paz para a tua vida. Amém? E agora vamos só fechar com os pensamentos, sempre lembrando que são os pensamentos que constroem os caminhos. E por que eu inverti a mensagem hoje para você? Porque talvez você não está conseguindo pensar. O pastor está batendo, está dizendo, olha, pensa bem, pensa isso. Mas hoje eu quero dizer para você, olha, talvez se você entender que tem um caminho de Deus para você em meio a isso, você comece a mudar os seus pensamentos. Eu inverti a mensagem para tentar produzir em você os pensamentos de Deus a teu respeito, os pensamentos do Senhor sobre você, porque Ele está pensando e logo Ele está construindo caminhos para você muito melhores do que aquele que você construiria. Mas talvez seja necessário você também, através dos seus pensamentos mudados, conseguir enxergar esses caminhos. Entende o que o pastor está pregando? Talvez os teus pensamentos não estavam mudando, mas agora que eu te mostrei que mesmo em meio a tudo isso tem um caminho, talvez, puxa, o pastor me alertou, eu preciso começar a pensar diferente. Eu preciso começar a enxergar as coisas diferentes. Eu preciso mudar a minha ótica, né? Os graus. Eu não estou enxergando como Deus está enxergando. Eu não estou vendo como Deus está vendo. E isso pode mudar os seus pensamentos. E eu quero só viajar um pouquinho aqui com você. Nós já compartilhamos isso. Então vamos ver quais são os pensamentos mais altos que Deus tem a teu respeito. Vamos começar lá com Jeremias, que é um versículo bem conhecido. O verso 29, né? O versículo 11 diz o quê, né? Eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de você, diz o Senhor. Esse é para você que está me ouvindo, tá? Você talvez tenha um pensamento a respeito de você medíocre, às vezes incrédulo, às vezes duvidoso, medroso. Ah, não, sabe o que eu penso de mim? Agora que chegou esse Covid mesmo, eu não estava nem tão crente, né? Eu estava meio assim, eu acho que agora Deus vai ficar tudo ruim para mim. É o que você está pensando, é o que seu coração está pensando. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele sabe o que Ele pensa de você. Sabe o que Ele pensa? Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Que fim você deseja para você? O que você espera depois dessa crise, depois dessa luta? Mesmo que seja a volta de Jesus, onde você quer morar? O que você quer na eternidade? Que galardão, que recompensa, o que você quer? Independente se Jesus vai voltar ou se nós vamos continuar. Que fim você deseja para você? É isso que ele vai falar. Eu tenho pensamentos de paz a teu respeito e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Por isso que eu estou querendo dizer para você, que caminho você vai tomar a partir dessa mensagem? Em que caminho você vai acreditar? Você vai acreditar no desastre, no caminho ruim, de que Deus levou você para esse lugar para te destruir, para te matar? Ou você vai dizer, não, existe um caminho, existe riquezas encobertas, tesouros escondidos nesse caminho, e que Deus tem pensamentos de paz e não de mal a meu respeito, e Ele quer dar o fim que eu desejo, e eu desejo a bênção de Deus, eu desejo a vida eterna, eu desejo as promessas de Deus se cumprindo na minha casa, na minha família, nos meus filhos. Eu desejo que Deus venha e varra essa nação da iniquidade, do pecado, do medo, que Deus varra esse país dessa enfermidade, varra as nações, os planetas, todos aqueles que estão amedrontados, com medo. O Senhor virá agora e nos socorrerá em tempo oportuno. Por isso nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele nos exalte e Ele seja glorificado, Ele seja exaltado através dos nossos lábios. Pensamentos de paz e não de mal Ele tem a respeito de você. Isso é o que Deus pensa de você. Lembra que eu comecei falando aqui? Que o coração de Deus, a mente de Deus, nós não entendemos. De tão boa, de tão generosa, de tão justa, de tão verdadeira, o homem não entende Deus.
Como que ele me amou eu sendo um pecador? Como que ele diz que o amor dele não muda, não importa o que eu faça, o que eu aconteça, Deus continua me amando, a gente não consegue entender, mas eu errei. Talvez você que está me ouvindo está dizendo, mas eu pequei, pastor. Eu falhei, eu errei. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não muda, Ele continua te amando. Não há nada que você faça ou deixe de fazer que diminua o amor de Deus por você. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos entender a mente de Deus, o coração de Deus. Porque a nossa, vamos dizer assim, a nossa condição humana nos limita a entender. Mas eu quero dizer para você, você entendendo ou não, Ele te ama. Você acreditando ou não, Ele te ama. Você crendo ou não, ainda assim Ele te ama. Mas eu quero desafiar você, creia no amor de Deus, aceite o amor de Deus, vive esse amor, porque os pensamentos dele a teu respeito são extraordinários. Acredite nos pensamentos do Senhor, que são bons ao teu respeito. Ele não tem nenhum pensamento mau ao teu respeito. Eu queria aqui construir alguns pensamentos e sentimentos com você. Vai comigo no livro de Filipenses, né? No capítulo 4, Filipenses 4 ali, só para você meditar no como devemos pensar nesse momento, como devemos agir. Eu gosto desse versículo de Filipenses que fala como você deve pensar, onde colocar o pensamento, onde você tem colocado o seu pensamento num momento como esse, né? Eu queria ler aqui a partir de um versículo aqui, não só o versículo 8, mas eu quero ler também o versículo 7, Filipenses 4, a partir do versículo 4, Efésios, Filipenses, está aqui, versículo 7, isso mesmo. Aqui ele fala assim, ó, a partir do versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, veja que interessante, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Que entendimento? Entendimento humano. O nosso entendimento, o nosso pensamento, o nosso coração é limitado. Então a paz de Deus está acima do nosso entendimento humano, do nosso pensar, os caminhos, tudo que você imagina. A paz de Deus está acima desse entendimento. E diz assim, ó, que essa paz que excede, guarda o teu coração, ou seja, guarda os teus pensamentos e guarde a tua mente em Cristo Jesus, no caminho. Fique no Cristo, fique no caminho, que a paz do Senhor vai te guardar e vai anular todo entendimento de medo, de desespero. Está entendendo? Que você está sentindo agora por causa da situação que te cerca. Se você está em Cristo, a paz que vem dele, a alegria que vem dele, o consolo que vem dele, vai exceder, vai se colocar acima desse entendimento humano que você está tendo agora, dos medos que te cercam agora, do desespero que te cerca agora. E aí ele continua no verso 8 e fala assim, ó, em que pensar? Pastor, beleza, agora eu estou com a minha mente guardada em Cristo, então agora o que eu penso? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que está ocupando o teu pensamento agora? No que você está pensando agora? Será que você está deixando a sua mente ser inundada agora com pensamentos de miséria, com pensamentos de morte, com pensamentos de crise, com pensamentos de medo? A Bíblia diz que não seja isso que ocupe o vosso pensamento, mas se tem louvor, se é de boa fama, se é verdadeiro, se é justo, isso ocupe o teu pensamento. Eu quero dizer para você, não deixe a sua mente ser um depósito de mentira, de medo e de engano. Não deixe nada disso entrar na sua mente, mas guarde a tua mente no Senhor, né? E receba essa paz que excede todo o entendimento. Pense que os pensamentos de Deus são mais elevados, então anule os seus pensamentos e comece a ajustar, alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Talvez se eu tivesse que resumir, eu falei de caminho, para você abandonar o seu caminho, seguir o caminho de Deus. A mesma coisa, abandone os seus pensamentos que procedem do teu coração, do coração humano, da mente humana, do entendimento racional e lógico, e agora leve cativo todo o entendimento, toda a sua mente à obediência de Cristo. Siga o caminho de Cristo e os pensamentos de Cristo. Tem agora os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Aí lá em Filipenses 2 ele fala o quê? Que ele era Deus e não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou
E para ele foi dado um nome que é acima de todo nome, e que é o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua que confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque ele se sujeitou, porque ele obedeceu, porque ele se humilhou diante da vontade de Deus e do caminho que Deus tinha para ele. Qual era o caminho que Deus tinha para Jesus? O Gólgota, o Calvário, a cruz. A cruz. Você está questionando o caminho que Deus tem para você? Você está triste por causa do coronavírus? Você está cansado por causa da crise financeira? Quem é o teu líder? Quem é o teu Senhor? É Jesus Cristo, meu irmão. O que está proposto para ele é a cruz. O que está proposto para ele é a morte. O que está proposto para ele é receber os pecados de toda a humanidade. E hoje nós questionamos a Deus por causa de um problema. Meu irmão, vem comigo. Pensa alto. Vamos pensar os pensamentos de Deus. Vamos pensar nas coisas do alto, vamos pensar nas coisas de cima e não nas que estão da terra. Vamos pensar na eternidade, vamos pensar nos propósitos eternos do Altíssimo. Vamos focar o nosso pensamento na vontade de Deus. Senhor, que não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade. A sua vontade, nós nos sujeitamos, Senhor. Nós nos humilhamos, que haja em nós o mesmo sentimento, os mesmos pensamentos que houve em Cristo Jesus, que se humilhou e aceitou a vontade de Deus para ele. Entendendo que Deus é soberano, querido, que Deus governa todas as coisas, que nada saiu do controle dele, que os caminhos dele são mais elevados, que os pensamentos dele são mais elevados. Então creia que o Senhor está no controle, creia que o Senhor conduz tudo isso, creia que o Senhor está nos amando em meio a tudo isso, o Senhor está nos cuidando em meio a tudo isso, o Senhor está nos sustentando, está construindo um caminho extraordinário para nós em meio a tudo isso. Pense assim, é isso que ele está dizendo. Eu queria fechar com você. Já estamos concluindo aqui, no João, no capítulo 16, verso 33, o que ele diz, né? Ele fala sobre um mundo de aflições, ele fala sobre um mundo de lutas, de problemas, ele não nos enganou. O próprio Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. Ele diz assim, capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. De novo, onde que está a paz? No caminho. Quem é o caminho? Cristo. Então, mesmo na turbulência, mesmo na tempestade, eu estou no Cristo, no caminho. Então eu passo com ele em paz, em meio à tempestade, em meio a Cristo, porque eu estou no caminho. Quem é o caminho? O Cristo. A igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, quando eles eram perseguidos, aqueles do caminho, os que falam do caminho. Sabia disso? Eles eram chamados aqueles que propagam o caminho, aqueles que falam do caminho. O apóstolo Paulo era um propagador do caminho. Pode ler lá em Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque o caminho era Cristo, aquele que ressuscitou, aquele que ressurgiu, aquele que deu vida para você. Então, você tem que ter paz em Cristo. Não é na situação, não é no controle humano, mas é em Cristo. E ele diz assim, no mundo passais por aflições. Ele disse que a gente ia passar. Essa pode ser mais uma aflição. Mas ele diz assim, mas tem de bom ânimo. Aqui que eu fecho com você. Tem de bom ânimo. Essa palavra ânimo, ela vem de psique, de pensamento, de alma. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Ele está dizendo o que para você? Tenha bons pensamentos. Acredite que os meus pensamentos são mais elevados. Acredite que em meio às aflições eu estou no controle. Acredite que em meio às lutas, às adversidades, eu tenho bons pensamentos a respeito de você. Eu quero te dar um final extraordinário. Eu quero dizer para você, pense no Senhor, pense nas promessas, pense na eternidade, pense na Nova Jerusalém, pense nas ruas de ouro, pense na árvore da vida, pense no céu. Pensa coisas boas, tenha de bom ânimo, tenha bons pensamentos, regre o seu pensamento, irrigue a tua mente, irrigue o teu coração das coisas eternas, do Deus bom, do Deus justo, do Deus verdadeiro, do Deus que constrói caminho em meio à tempestade. E só para nós fechar, Romanos 11, 33, né? A Bíblia vai dizer o que para nós ali no Romanos 11, no verso 33, sobre a profundidade, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e tão inescrutáveis são os seus caminhos. Meu querido, quem somos nós para conhecer os caminhos de Deus? Para conhecer os pensamentos? Ele diz, quem pois conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele para que venha ele ser restituído? Porque dele, por ele e para ele, por meio dele, são todas as coisas eternamente. Amém. Os caminhos do Senhor são mais elevados. E os pensamentos do Senhor são mais elevados. Você não conhece os caminhos dele e nem tampouco os pensamentos dele. Mas você pode hoje, se você quiser, alinhar o teu caminho no caminho e a tua mente
na mente dele. Deus te abençoe. Uma semana maravilhosa para todos vocês. Nós vamos colocar aqui as contas da igreja embaixo. Se você quiser dizimar, quiser ofertar, quiser junto conosco se unir para a pregação do evangelho, eu desafio você a estar conosco, tá bom? Entrega o teu caminho ao Senhor e entrega os teus pensamentos também a Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus.